Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Sábado, por exemplo, tá numa situação muito pior no grupo dele. Mas ele voltou com um astral. Eu acho que assim, a situação do Corinthians é crítica pensando em classificação. Mas ele volta da Colômbia com outro astral depois do empate que conquistou no finzinho do jogo. Rodemos os melhores momentos, o Corinthians optou por poupar jogadores ontem. Claramente o Corinthians anunciou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Poupou jogadores ontem. O time não jogou bem, pelo contrário. O América poderia ter matado o jogo, como aliás quase matou no comecinho do segundo tempo, tendo um gol anulado por impedimento. Mas o Corinthians volta grandão com o empate que conquistou no finzinho. Pelo menos é assim que eu enxergo. Assim. O Corinthians vai voltar com o astral lá em cima depois do empate de ontem, ainda que como resultado não seja grande coisa. Esse é o gol anulado por impedimento no comecinho do segundo tempo que teria matado o jogo, né? Mais uma vez quem errou naquele lance ali? Quem? Félix Torres? É. Cara, impressionante como o nível de atuação dele é baixo, cara. E ele não sai do time. Não sai do time. Isso que é impressionante. O que mais me impressiona é isso. O João Pedro Choca, a gente já falou sobre isso aqui, mas não custa repetir. O João Pedro falhou nos jogos contra o Barcelona pela Libertadores e não volta mais pro time. Agora, esse daí, ó, o peruano Carrilho, ele vai entrar no intervalo. Esse muda o jogo, né? E assim, cara, muita vontade esse muda pra falar, o jogo, porque eu venho elogiando ele desde o início. Assim. Exato. Eu diria que hoje, todo time tem seu jogador imprescindível, né? O do Vasco é o Verratti, o do Inter é o Alan Patrick, o do Galo é o Hulk. O do Corinthians, nessa temporada, é o Carrilho, cara. Sim. O time é outro quando ele tá em campo, cara. E assim, ele pode jogar mais avançado, mais recuado. Olha o tapa que ele vai dar pro Mateuzinho, com sorte, graças a um desvio, empatar o jogo. Mas não é por esse tapa, não. É porque ele deu vida a um time que tava meio morto em campo. O Carrilho entra, cara, e ele dá vida ao time, cara. Ele tem muita personalidade. Por exemplo, o Memphis é um jogador muito mais habilidoso que o Carrilho, né? Não se discute, tem uma carreira internacional. Mas o Memphis me parece que é um jogador que escolhe jogo. Sábado o Memphis estava muito afim, acabou com o jogo. Agora você pega o Memphis contra o Huracan, contra o Barcelona, contra o Sevilla, ele não estava afim. O Carrilho não tem essa, ele não escolhe o jogo. Pode ser o América de Cali entrando no segundo tempo em Cali. Pode ser o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Paulista, o Flamengo no Maracanã. O Carrilho é todo jogo entregando tudo que ele pode dar em campo. E eu acho que esse é um mérito da família Dias, porque quando eles que trouxeram o Carrilho, né? E aí as pessoas perguntavam, o time já tem... Como é que vai ser o Memphis com o Garro? E eles sempre falavam, tem outro jogador também de nível internacional. O Carrilho, vocês vão ver, eles anunciavam, eles queriam. E eu acho que eles entenderam como o Carrilho funcionaria bem nesse time e nesse clube, assim, porque, cara, a torcida hoje adora o Carrilho e é um jogador realmente, pra mim, hoje, ele é o imprescindível do time, é o Carrilho hoje, cara. Concordo, ontem ele mudou o jogo, né? O Corinthians teve um primeiro tempo, assim, de não conseguir ficar com a bola no campo do América de Cali. Toda hora que o América subia a marcação, com exceção ali dos primeiros minutos, até o Corinthians conseguiu chegar no campo de ataque, mas passou a primeira etapa quase toda sem chegar perto da área do América. Perdendo bola no campo de defesa. Impressionante o espaço existente entre os três meio-campistas, né? Ontem foi um 4-3-3, mas eles muito distantes, né? Até o lance do gol é uma jogada assim, um lateral cobrado que o volante vem de trás. Não tem ninguém para brecar esse avanço do volante. O Martínez numa ponta, o Maicon afundado no meio dos zagueiros e o Rian muito próximo do lateral. No meio deles, o Balanta enfia a bola pro centroavante do América de Cali fazer o gol. E na segunda etapa, através da entrada do Carrilho, que para mim foi o melhor do time do Corinthians, mas também do Yuri Alberto, né, que ele entra bem no jogo também, faz algumas jogadas, o Corinthians mostrou que precisava de muito pouco para conseguir criar contra o América de Cali. Né? O Corinthians ficou poucos minutos em campo com esses jogadores, foi o suficiente para melhorar. Antes mesmo do gol, o Héctor Hernandes, que aliás fez um bom jogo ontem, eu gostei da atuação que ele teve ontem, faz até a parede pro Mateuzinho fazer o gol. Já tinha perdido uma boa oportunidade, depois ele dá um peixinho no canto que o goleiro do América de Cali pega, então talvez se esses jogadores tivessem entrado um pouquinho antes, o Corinthians poderia até ter vencido o jogo. Deixa eu mostrar então a escalação inicial do Corinthians. Corinthians, ao contrário do Vasco, foi com força máxima no sábado e força... reserva, né? Time reserva, vai. Eu odeio usar esse time alternativo, né? Time reserva. Matheus Donelli, porque o Hugo tá machucado. Mateuzinho, a zaga tinha André Ramalho, Félix Torres e Bidu. Maicon, Rian, Martínez.
Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno. Thales Magno mal, né, cara? Mal, fez o primeiro tempo. Romero mal também. Romero mal também. Aí, no intervalo, entra o Carrilho, que muda o jogo, bota as alterações do Corinthians na tela. O Kaká vai entrar com o título do segundo tempo, o Alex Santana entrou também, o Carrilho entrou com 16, o Breno Bidon entrou com 16 e o Roberto com 16. O time melhora muito com a entrada do Carrilho, do Bidon e do Roberto. E queria falar um pouco mais do Carrilho, cara. Vocês esperavam que ele fosse causar esse impacto aqui no futebol, aqui no Corinthians? Porque eu tô achando... sinceramente, eu acho que hoje ele é o jogador imprescindível do Corinthians, não é o 10 do Memphis, não. Hoje é o Carrilho mesmo. Eu acho que ontem até no Tá Na Área nós falamos no pré-jogo, né? Que o Carrilho não jogaria e que faria muita falta, que é um jogador que vem fazendo uma grande temporada, vem sendo... Assim, lógico que o Yuri Alberto e o Memphis Depay se destacam bastante pelas carreiras, pelos gols que marcam, mas ele é imprescindível para a equipe. E ele muda de posição na carreira com o Ramon Dias no Al Hilal, né? Ele era um jogador que jogava mais avançado, como um ponta mesmo, como um ala. E ele recupera, ele tem muita técnica, ele tem muita visão de jogo, né? Antes desse passe de calcanhar, ele tinha feito 2 cruzamentos ali praticamente perfeito. Assim, não foi surpresa a entrada dele e o Corinthians melhorar, não. Precisa dosar essa minutagem dele, né? Para não perder ele na melhor parte da temporada. A temporada é mais difícil, quando começa o Brasileirão na metade, Copa do Brasil, as fases finais de Sul-Americana. É um jogador que, tecnicamente e fisicamente, ele entrega muito fisicamente também. Física, e você concorda que tem jogador... Eu acho isso do Memphis, tá? Que escolhe jogo. Esse aqui só vou participar. Não, esse aqui acho que vai da dificuldade do jogo, da marcação, daquele negócio. Quando o Memphis, se tiver espaço para jogar, ele vai jogar bem. Agora, se o cara ficar em cima dele, marcando ele vai ter dificuldade. Ele o Carrilho tem fome em qualquer jogo, cara. Agora, o Carrilho o Carrilho é o... Tem uma pelada aqui, ele vai dar carrinho. A gente fala que é o carro do lixo, né? Vai pegando tudo. Não escolhe nada, o Ramon pega tirou tudo. O Carrilho no intervalo do jogo de sábado, que ele falou que tava com uma dorzinha no adutor, né? Então entra nisso que o Grafa tá citando de ter que controlar. Porque se você perde um jogador desse a essa altura do campeonato, sem o Garro, o prejuízo é gigante pro time. Cara, o Carrilho faz parte da melhor geração do futebol peruano dos últimos 20 anos, sei lá, 25 anos, que levou novamente a seleção peruana a uma Copa do Mundo. Ele jogava... O ataque da seleção peruana, em algumas Copas Américas que eu tive a oportunidade de cobrir, era Carrilho, Guerreiro, Flores e o Cueva como camisa 10. E era um time que avançava, era um time que incomodava. Tanto que, assim, eliminou o Brasil de Copa América. Fez boas campanhas. Jogou final contra o Brasil, a Copa América. E eliminou de uma Copa América. E levou o Peru novamente à Copa da Rússia, né? Então, assim, o Carrilho ele é um jogador com muito prestígio no Peru. Só que ele era um outro jogador mesmo, como o Gravo falou. Ele era um ponta, um cara que jogava pelo lado direito ali, como se joga hoje no Brasil, né? Com esse cara que joga mais recuado, assim, e tal, pelo lado, assim, né? Então... E hoje ele é um cara de meio campo meio cerebral, assim, um cara que distribui passe, um cara que controla jogo. Ficou mais forte fisicamente também. Impressionante, cara. Sim, impressionante como ele tá... E como entrou bem, como assim, entendeu a torcida, o time, o ambiente. Você deu aquela cornetada com razão no Félix Torres, né, que foi um investimento alto do Corinthians. Pensando em elenco, eu acho que o ponto fraco do Corinthians está nessa posição, cara. Tá. Kaká, Félix Torres... Esse aí me enganou, tá? Confesso que me enganou. Não, o Félix Torres. Eu, antes do Corinthians contratar... Ele tá jogando titular na seleção equatoriana? Então, ele tem... Tá, né? Mas ele já teve mais prestígio, né? Teve uma época, inclusive, que ele era considerado o melhor zagueiro. Hoje é o Hincapié, que joga no futebol internacional. Né? O canhotinho, muito bom zagueiro. Mas esse me enganou. Eu achava que o Félix Torres tinha sido uma boa contratação pro Corinthians. Até na época eu falei sobre isso, até aqui no Seleção. E vendo com mais regularidade, né? Cara, é impressionante a quantidade de erros que ele comete num jogo. Decisões erradas, erro de saída de bola, erro de leitura da jogada, de dar bote ou não dar bote, da hora que tem que chegar, de tirar de fato, ele hesita e às vezes é desarmado no campo de defesa. O gol do Huracan, o segundo gol do Huracan, é um bom exemplo disso. A bola tá controlada nos pés dele, na linha lateral, e ele fica ali, dá 2 segundos de ausência e o cara rouba a bola e sai o cruzamento, sai o gol. Ontem, leitura errada de tentar antecipar, atrasado no lance. Assim, o que me chama a atenção é o fato de ter sequência mesmo assim. O pênalti no qual ele deveria ter sido expulso contra o Palmeiras também por falta de leitura. Pra mim, depois foi expulso, depois, né? Acabou, 2 minutos depois foi expulso. Pra mim é o calcanhar de Aquiles do elenco. Sim. Corinthians hoje com o Angileri... Pra mim, o melhor zagueiro do Corinthians não tá vivendo uma boa fase. Que é o André Ramalho. André Ramalho?
Ok. Não tá vendo a boa fase. Então, você acha que o Corinthians conseguiu ter com o Angileri e Mateuzinho laterais no nível bom para jogar no Brasil? Sim. Tem bons volantes. O Martínez tá jogando bem a temporada. Tem 3 centroavantes hoje, o Yuri Alberto, o Hector e o próprio Thales. Jogadores de lado, Memphis. O elenco do Corinthians é elenco para brigar pelo título brasileiro. Eu também acho, com exceção, na minha opinião, da zaga. Eu acho que a zaga... Porque assim, a zaga, num dia que você não tá muito bem, você precisa que a zaga resolva a sua vida, a zaga não resolve a sua vida, cara. O Kaká não consegue jogar, o André Ramalho não tá bem esse ano, o Gustavo Henrique não tá bem. Você tem um goleiro que resolve, que tá lesionado que é nesse Hugo, momento. E o Matheus Donelli eu acho que é um bom reserva. Agora, a zaga... E o Corinthians contratou, hein? Trouxe o Ramalho, trouxe o Kaká, trouxe o Gustavo Henrique, trouxe o Félix. E ele não consegue, Agora, cara. tem um detalhe que é o seguinte. A gente tá falando individualmente dos jogadores que realmente não estão bem, mas não podemos deixar de falar que o Corinthians, coletivamente, para defender, é um time que tem muitos problemas. Ontem, mais uma vez, teve. Né? Eu citei aqui o espaçamento do meio campo. O zagueiro já não é muito bom. É algo corriqueiro. Exatamente. Né? Você expõe jogadores que não estão em grande fase ou que talvez não estejam no nível de um zagueiro titular do Corinthians. Cara, a situação é da água, né? Como se fala no futebol. Vai toda hora você vai dar oportunidade para o time adversário fazer. O Corinthians até conseguiu fazer um bom jogo defensivamente contra o Vasco, mas era um Vasco muito transformado, né? Mas assim... Aí eu acho que disse muito mais sobre o Vasco que sobre... Mas tudo bem, contra o Palmeiras, fez jogos de bom nível defensivo. Não sei, cara, porque assim, o jogo estava controlado até o Félix Torres entregar aquele pênalti. Mas assim, o jogo estava controlado. Se estava controlado é porque coletivamente o time estava funcionando melhor. Sim. Correto? Sim. No jogo contra o Huracan, isso já voltou a... É que eu acho que a zaga do Corinthians sempre dá a chance do adversário... Tem pelo menos uma no jogo, Exato. Né? Umazinha ali que aliás, sábado, não era pra acontecer. Palmeiras e Corinthians. Um derby que eu acho que vai pegar fogo. Porque... Vai ser na Arena Barueri, né? E eu acho que tem uma cobrança do Palmeiras subir de patamar, né? A ver. E com o Corinthians claramente focado no Campeonato Brasileiro. O grupo, eu acho que tem uma situação difícil por causa da derrota na estreia para o Huracan. O Huracan vai jogar contra o Racing em casa. A tendência é... O Corinthians vai ter que ganhar do Huracan na Argentina. Exato. Para se classificar em primeiro. Exato. E a não ser que o Huracan começa a tropeçar muito. Exato. E é um time bem organizado. Viu? O América venceu o Racing, né? Na estreia, no Uruguai, chega a 4 pontos. Eu acho que o empate, em termos de enfrentamento contra o América, é bom, porque vai ter a chance de jogar em casa. E o Huracan é que, nesse momento, tem a faca e o queijo na mão por ter vencido o Corinthians fora de casa. Eu achei o time da América... E Huracan e América de Cali ainda não se enfrentaram. Eles vão pontuar entre eles ali. Né? A questão é... Porque e na Sul-Americana, a gente repete, só classifica o primeiro. Isso é que torna a vida do Corinthians mais difícil. Né? Ano passado, o Inter passou como segundo, né? Foi jogar o playoff, foi eliminado pelo Rosário Central. Joga um playoff. Eu acho que Claro que assim, futebol, quando a bola rola, a gente às vezes muda muita coisa. Mas, no comparativo, Huracan e América de Cali, eu achei o Huracan muito mais time que o América de Cali. O América de Cali tem mais talento. O Quinteiro, por exemplo, ontem jogou muita bola, quase fez um golaço no final do jogo. Não, como time, eu achei o Huracan é muito mais organizado. Muito mais, também achei. Bom... O Corinthians não perdia em casa havia um tempão. Não foi? Isso. Foi perder do Huracan, Nem lembro qual foi a última derrota em casa do Corinthians. Nem lembro, cara. Foi pela Sul-Americana. Até um dia desses eu falei que tinha sido pro Botafogo, mas alguém me corrigiu falando que foi pela Sul-Americana. Um jogo que o Corinthians perdeu em casa. Bragantino, mas se classificou nos pênaltis. Isso aí, Bragantino. Perfeito. O que tem lá é a sequência absurda, né? De 30 jogos com mais de 40 mil pessoas em Itaquera. Nesse momento é uma sequência... Ninguém tem essa taxa de ocupação no Brasil. Ninguém tem. Absurda. Bom, Corinthians volta vivo da Colômbia e, assim, acho que com o Astral, né? Aquele empatezinho no fim, com o Astral... O Ramon tava todo sorridente, né? No fim claro, do jogo, né, cara? Claro. Falou, o Carrilho tava dando, você viu essa semana? O Carrilho tava dando passando na zona mista, aí o Ramon passou e falou, que tapa, E é o jogador dele, né, cara? Eu acho que é um grande mérito. Ele bancou muito a vinda do Carrilho e acho que é um grande mérito mesmo. Aliás, assim, nesse sentido da fome... Ontem o América de Cali, que é o clube do Rincon na Colômbia, homenageou o capitão corintiano do Mundial. Nesse sentido, não estou comparando os jogadores, não, mas nesse sentido ele lembra o Rincon também. Sim. Rincon tinha uma fome também. E que mudou de posição no Brasil, né? Mudou de posição no Brasil também. Luxemburgo, né? Era meia, né? Ele era 10, né? 10ão, né? Rincon tinha uma fome também, cara. Que isso, jogava muita bola.